está num momento difícil assim, da história do Brasil, que na realidade nunca foi fácil, né? Sempre uma história complicada e agora num declive ainda maior. Mas eu vou passar a palavra. Quem? Só um segundo. Eu vou passar uma lista de presença, tá, gente? Boa noite. Obrigada, Carlos, por me convidar para participar dessa mostra. Muito interessante, eu não conhecia o René. Achei muito interessante o trabalho que ele fez. Vou falar primeiro, porque depois o Marquinhos vai dar uma aula maravilhosa, como é assim que o Baba sempre faz, né? E vocês vão ver que beleza. Aí, se eu ficar por último, eu vou ficar muito intimidada depois. Então, eu vou começar a falar, assim. Eu vou me ater ao África 50, né, que foi, inclusive, o que o Carlos pediu para comentar um pouco. E eu, enfim, eu assisti esse filme umas 3 vezes. Eu vi a primeira vez sem legenda, aí depois vi de novo com a legenda, e vi de novo, e vi agora, hoje, novamente. E o René, eu queria destacar, nesse filme, na África 50, do René, 2 aspectos, sabe? 2 perspectivas. E a primeira, e eu gostaria de fazer um destaque, que o que eu falo, ele não é uma crítica na perspectiva positiva, é sim uma constatação concreta, tá? Então, assim, num primeiro momento, a gente pode perceber, principalmente na primeira parte do filme, né, que o que ele mostra, o que esse filme mostra, é um exemplo do lugar de fala, né? Esse lugar de fala tão comentado e tão falado e tão em voga hoje em dia a partir da publicação da Djanira, né, que ela recupera essa expressão que já vem sendo usada por outras autoras nos Estados Unidos, mesmo aqui na América Latina e também na Índia. E aí, aqui no Brasil, essa palavra, na verdade, ela surge logo depois do lançamento do filme Vazante, aqui lançamento não, né, da mostra do filme Vazante lá no Festival de Brasília. E com a primeira parte desse filme é um bom exemplo, né, do que é esse lugar de fala, né? Assim, enfim, o René é um homem branco, provavelmente de classe média alta, e é europeu. E é nessa perspectiva cultural que ele vai analisar, que ele vai olhar, que ele vai interpretar o que ele está vendo ali, naquele primeiro momento. Então, é muito interessante porque ele vai, a meu ver, até porque eu conheço um pouco também do Brasil e um pouco da África também, é que esse olhar, infelizmente, é um olhar um pouco equivocado. Né? Assim, nessa perspectiva cultural, ele olha de forma enviesada, ele olha de forma equivocada para o modo de ser de uma outra cultura. E aí eu queria destacar que é muito semelhante ao olhar que a gente até hoje ainda tem, por exemplo, das pessoas que moram na cidade formal, o olhar dela para as favelas e para os aglomerados. O olhar ainda é um olhar equivocado. É um olhar profundamente equivocado, né? E a gente percebe, a gente sabe as consequências desse olhar, né? É como se ali do outro lado não residisse seres humanos tal qual do lado de cá, né? Da mesma forma, a gente também pode perceber, assim, né, quando você faz uma viagem para o interior, quando você não está acostumado, quando você vai para o interior, vai para as regiões mais do interior do Nordeste, para o interior do Norte, há um estranhamento do modo de ser das pessoas de lá. Né? Assim, porque a gente faz sempre essa análise a partir da perspectiva da gente. Então, esse é um bom exemplo do que esse lugar de fala, esse equívoco que o lugar de fala pode trazer assim, na análise. Por outro lado, existe uma outra perspectiva que é maravilhosa, a meu ver, que é a perspectiva da juventude sensível que o René traz quando ele começa, quando ele vai descortinar, ele vai denunciar e ele vai revelar as relações metrópole e colônia no Brasil, e serve para a América, para todas as colônias na América. Né, que é uma relação profundamente marcada pelo genocídio, marcada pela violência, marcada pela exploração, marcada
pela tragédia na vida das pessoas. Ele vai, inclusive, nomear muito bem, né? Ele vai chamar isso de uma república, um reino de abutres. Um reino de abutres que vão dividir entre si esses novos mundos. E ele vai ser mais ousado, né? Ele vai dar nome, ele vai nomear quem são esses abutres, né? E aí eu chamo a atenção mais uma vez para um detalhe muito que vocês provavelmente perceberam também, né? Que entre as várias empresas que ele vai nomeando, ele vai nomear a Unilever, que até hoje, se você der um Google, você vai encontrar diversas denúncias dessa empresa até hoje, né? Eu fiz uma pesquisa rápida e tem várias aqui no Brasil, na Malásia, na Indonésia, em diversas partes, né? Diversas partes do mundo. Então, assim, esses dois aspectos que eu queria destacar, assim, né? Que esses dois aspectos que ele traz, que eu queria discutir com vocês, são esses dois aspectos. E aí eu queria finalizar até com uma observação que a nossa amiga assessora de imprensa pediu para destacar, e ela tem toda a razão, que é destacar o Brasil, o Brasil de hoje, dentro dessa perspectiva de um filme que é de 1950. Nós temos, eu peguei uma informação recente, que a Raquel Dodge, que é a Procuradora-Geral da República, numa palestra em Londres, ela vai afirmar que a escravidão moderna aqui no Brasil, eles conseguiram identificar de 1993 até 2004, em 702 inspeções em propriedades rurais, eles registraram 142 casos dessa escravidão moderna, com 7.763 vítimas presas a uma servidão por dívida. Ou seja, isso é assustador, não é assim? Nós convivemos hoje com essa realidade, com parte dessa realidade, ou quiçá, parte não, com toda essa realidade que o filme nos mostra. E acho que não precisa dizer mais nada, a gente vai discutindo depois. Boa noite, tudo bem? Esse filme é muito sério, né? Eu não tenho muita prática de comentar filme, mas acho que a primeira questão que me chama a atenção é, como historiador, né, não posso deixar de fazer essa ponte, essa conexão. A primeira delas é a época do filme, né, 1949, 1950, exatamente no período do pós-guerra, né? E aí é uma questão que me vem logo de início, é a ideia do impacto que essa guerra teve no continente africano. E a data também é importante porque os processos de luta anticolonial na África, sobretudo nessa parte da África Equatorial Francesa, que me parece que o filme está reportando, né, Congo, Brazzaville, Costa do Marfim, Níger, né, Senegal, Guiné. Então o filme ele está fazendo imagens de várias práticas econômicas do dia a dia desses povos, dessas comunidades, em torno desse rio, que é um rio que tem 4.200 quilômetros, né, chamado Níger, e que de uma certa forma faz todo o processo de transporte, de comunicação entre esses povos. Colocar povos porque são os países que hoje, que são chamados, né, como nós conhecemos hoje, eles foram países cujo mapa foi definido por uma conferência realizada em Berlim em 1895, que chama a Roedura da África, ou a Partilha da África, que de certa maneira coroa o processo da colonização do imperialismo, né, no mundo, né? E a França teve um papel fundamental nesse processo, né? E o que me chama a atenção é exatamente essa estratégia francesa, que faz parte da lógica cultural dos franceses, né, do apagamento, da negação, né, do irrepresentável. Exatamente no momento do chamado século das luzes. É disso que se trata, né?
Então, aquele escravo, aquele negro na condição de escravo, todos os filósofos daquele momento, Voltaire, Rousseau, tudo aquilo que nós aprendemos na academia, nessa academia eurocentrada, não faz a referência exatamente àquele momento, né, onde há uma triangulação mundial entre o tráfico de escravos, né, para as Américas, a deportação de pessoas para as Américas, a ocupação e a anexação de territórios, de terras desconhecidas dos europeus, depois a exploração, né, das riquezas e do suor, do trabalho desses povos, e finalmente a instituição dos estados racistas, que são os estados de hoje, né? O Brasil é um deles. Então esses 4 pontos, me parece, faz parte da lógica do colonialismo, que nós chamamos de racismo, né? Mas para os europeus, na medida que são povos onde não impera povos que sem o direito, né? Porque o direito nesse sentido ele está colocado na lógica dos povos cristãos, e esses povos não cristãos, esses povos pagãos, esses povos esses povos muito ligados à natureza, né? Que praticam, por exemplo, práticas culturais que afetam a própria natureza, são passíveis, que faz parte dessa geração de anticolonialistas. Não sei se o René Valtier faz parte, né? Essa ideia de uma generosidade europeia branca com relação à África, faz parte também dessa estratégia de uma benevolência que encobre todo o processo do massacre e da crueldade e da superexploração brutal que é, sobretudo, das economias africanas. Agora, essas empresas coloniais, elas partem para o continente africano no momento que começa o processo de abolição do trabalho escravo nas Américas, né? Então, a Conferência de Berlim é realizada em 1895, né, quase no início do século XIX, né? E o século das luzes, o século XIX, para a entrada do século XX, né, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, todo o impacto que isso vai ter na história da colonização e do imperialismo, onde que a lei é a força, né? Então esses povos sem o direito, porque eles não são cristãos, e a força é o conteúdo da própria lei. Então daí a justificativa para o extermínio, para a utilização das armas e do genocídio, sobretudo daqueles que resistiram a esse processo. Então as empresas coloniais fazem parte desse processo de superexploração. É tanto que nesse período, exatamente nesse período no Congo francês, tem o Congo belga, o Congo francês, o campo francês, por exemplo, em Brazzaville, são assassinados 3 milhões, não sei se você sabe dessa informação, né? O rei da Bélgica, Leopoldo II, anexou metade do Congo, e nesse processo de anexar o Congo, 3 milhões de africanos foram assassinados, né? Tá aí a Vale do Rio Doce, não, estou confundido. Está aí a Belgo Mineira, né? Aqui no Brasil, todo esse processo dessas empresas de chegada, sobretudo nas Américas, faz parte desse processo. Hoje, como é que chama a empresa que está aqui no Vale do Aço? Mudou o nome, foi vendido para o capital indiano, mas a Bélgica faz parte desse processo. Então, quando nós vamos, por exemplo, na Comissão Europeia, ou a Comissão Europeia dos Direitos Humanos, ou a Comissão Europeia em Bruxelas, e ver aquela cidade maravilhosa, aquela cidade linda, aquela cidade do primeiro mundo, a gente não lembra, né, do sangue, né, que foi derramado para Bruxelas ser uma cidade daquele porte, ou mesmo Paris, né? Quem assistiu Diamantes de Sangue, né, que é um filme de ação, me parece hollywoodiano, que aconteceu em Serra Leoa, é um pouco essa visão do estrago, né, que a Europa fez em relação ao continente africano. Então, toda a estratégia da lógica cultural francesa, de uma certa maneira, como se diz, para esconder, né, essa chaga dessa arrogância, porque os franceses são muito arrogantes, dessa arrogância da cultura francesa, da missão artística francesa, para esconder essas tragédias que o mundo ainda, a história do mundo, sobretudo a história da África, vai cobrar. Então o filme, para mim, ele historicamente está nesse contexto que começa lá no século XV, que é um processo longo, né, até o século XIX, onde que de uma certa forma, consolida o imperialismo eurocêntrico, né, sobretudo na África.
Então o filme ele é uma denúncia, mas ele é uma denúncia e ficou 50 anos, né, sem poder ser visto. Como com a França que prega liberté, égalité, fraternité, nega, né, um filme, um documentário, que a gente nem sabe se isso é uma realidade, mas é um filme, nega a possibilidade democrática das pessoas terem acesso a esse conhecimento, a essa informação. Né? Não estou nem falando das questões das razões técnicas do filme, as condições que foram feitas, nem nada disso. Mas eu estou questionando o filme ter sido escondido, ter sido interditado, assim como os negros africanos foram interditados durante esse período. Né? A França que tanto se gaba, né, da democracia ocidental, né, da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Né? A França que produziu o iluminismo, né, que produziu Voltaire, Rousseau, Baudelaire, né, As Flores do Mal, e toda essa discussão do exotismo. Eu acho que o mais importante nessa loja cultural francesa é a frivolidade, né? Esse exotismo de mostrar o irrepresentável que é o africano nessa condição de superexplorado. A outra questão que eu acho importante que Cida comentou é o olhar mesmo, né, de quem é que está produzindo o filme. O texto também é francês. Né? Eu não sei se isso também corresponde à realidade cultural dos países africanos, mas na minha maneira de ver, ele mostra o resultado desse processo. É o resultado de um processo de 400 anos. Né? As condições que esses povos estão vivendo no continente africano até hoje. Né? E, sobretudo, não só do ponto de vista da superexploração brutal da força de trabalho, aí fazendo uma leitura mais dos anticolonialistas franceses, jovens marxistas, né, de 1950 a 1960, que estão fazendo essa leitura, mas esquecem de dizer que essa superexploração foi, de uma certa maneira, passou para o continente africano em função também da acumulação primitiva do capital, que vai desenvolver as forças produtivas da Europa, que vai surgir uma classe operária que vai brigar por melhores condições de trabalho, e nesse sentido era mais barato, né, explorar as colônias do ponto de vista da sua força de trabalho. Então, e o filme mostra muitas outras questões. Então eu acho que o filme ele faz essa denúncia. Eu acho que do ponto de vista de uma denúncia, como um documentário, é fundamental e traz. Mas ele, deslocado do contexto histórico, ele fica assim um pouco... Né? Então eu gostaria de trazer essa contribuição no sentido de localizar o filme nesse contexto histórico de 400 anos, como resultado desse processo, localizar o filme dentro do processo da formação pedagógica francesa, da pedagogia cidadã militar, e o papel que a força militar tem no processo de dominação, né? Sobretudo no processo de dominação. Isso é mostrado também no filme, né? E a política de terra arrasada. Então, a França me parece, aspas, né? Não sei se culpada, mas o autor parece um pouco culpado. Como que mata essas pessoas em nome da França e da civilização francesa? Né? É isso que eu acho que é interessante. Né? Ele está se sentindo como porta-voz da França. Eu não vejo ele como porta-voz. Não estou discutindo lugar de fala, porque essa discussão está um pouco também... Né? Não é a questão que eu estou querendo dizer, mas eles colocam como querendo se colocar como um porta-voz desses africanos oprimidos, né? Diante do Império Francês, ou dessa lógica cultural francesa, denunciando isso. É importante, mas é importante também localizar o filme histórico no momento que ele foi feito. Claro, se fosse feito hoje, ele tomava muita pancada, mas do ponto de vista da história do cinema, e para denunciar a arrogância francesa, eu acho o filme muito bacana. Eu acho, nesse sentido, que eu considero interessante a proposta dele e, sobretudo, a interdição, a censura que o filme sofreu nesse processo de 40 anos, né? 50 anos, 40 anos. Né? E isso não é pouca coisa. Né? Como que um produto cultural pode ficar sem ser acessado pelas pessoas durante 40 anos. Então, isso, de uma certa forma, corrobora pelo menos o meu ponto de vista em relação ao histórico do filme. Né? Então eu vou trazer essas pontuações e vamos aí para o diálogo, para o debate. Bacana?
gente tem um microfone aqui, quem... Boa noite a todas. Meu nome é Thalita, sou psicóloga, sou doutoranda em psicologia, estudo raça e subjetividade na psicanálise, que é uma teoria, né, eurocêntrica e a partir de um autor francês, que é o Jean Laplanche, não é o Lacan, que é mais bombante ali. E assim, meus incômodos que me levaram a pensar, né, o doutorado, a tese, foi justamente pensar como que subjetividade, psiquismo, que são conceitos, né, forjados, que são ocidentais, né, e os autores também, a própria psicologia, a psicanálise, né, são teorias muito coloniais, ainda tem extrema dificuldade de pensar a subjetividade e o quanto que a colonialidade impacta tanto a produção do conhecimento sobre, quanto a saúde mental da população negra, né? Assim, é como se a gente não tivesse, não fosse necessário pensar os impactos do colonialismo, do racismo, na estruturação das sociedades e também na estruturação da subjetividade, né? Do psiquismo, então. E eu fiquei pensando, a partir das falas de Cida e Marcos, né, assim, primeiro queria pedir que Cida comentasse um pouco mais sobre isso, né, desse link que ela faz do lugar de fala do René Vautier, né, e a produção do documentário, assim, que ela falasse um pouco mais, explicitasse um pouco mais. E aí lembrei, inclusive, que Djamila esteve aqui há umas 3 semanas no Sesc, lotou, não teve, assim, mais da metade das pessoas ficaram de fora, e são 1.400 lugares, assim, e o quanto que a gente comentava sobre o quanto que a gente quer e precisa fazer esse debate e se ver e falar sobre, né, se ver nesses espaços, falar sobre essas questões. Então eu queria pedir, assim, que você falasse um pouco mais sobre isso. E o Marcos, eu fiquei pensando nessa contextualização histórica, como que a questão de quais vidas que importam mesmo, né? Assim, 1950, pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, Organização das Nações Unidas, né? Várias questões para pensar genocídio. Sem entender a leitura. Quando eu comecei a entender um pouco mais o texto dele, continua o estranhamento. Ele brinca, ele joga, né? Ele começa, inclusive, brincando, né? Eles estão olhando, olha, podaram a língua, então fui aceito. Sabe, assim, né? É um lugar estranho, o lugar que ele se coloca. E não é um lugar que ele se coloca, é um lugar que ele está. É um lugar que ele está, não é um lugar que ele se coloca. É um lugar que ele está, né? Aquele contato, aquele primeiro contato com as crianças. Aí é lindo a forma como ele depois vai conduzir essas imagens, o texto que ele coloca junto, né? Lindo não é bem a palavra, mas é muito interessante a forma como ele vai conduzir essas palavras, as palavras, o texto. Mas a forma como a imagem é feita, ela é uma forma estranha, no mínimo estranha. E aí eu fiquei pensando nisso, assim, falei, gente, que coisa, né? É isso mesmo, né? Assim, é desse lugar. Quando eu acho que ele é um homem de classe média alta, né? Provavelmente deve ser, eu não sei, estou deduzindo, porque para se ter um equipamento de filmagem naquela época, você teria que ter recurso. Não é algo que, sabe, não é uma câmera que você compra no Mercado Livre igual hoje. Qualquer pessoa pode ter uma filmadora. Não, era muito mais difícil. Né? Então, ele precisaria de ter recurso para poder acessar aquele equipamento. E precisaria ter contatos, e bons contatos, para ter sido convidado para fazer esse filme. Então ele está falando de um lugar com poder aquisitivo. E aí, por exemplo, quando ele vai, o texto dele, quando ele vai dizer o seguinte, né? Que ele vai nomear algumas práticas como pitorescas, né? O que é pitoresco para ele, né? Exótico, né? O que é pitoresco, o que é exótico? É o pilão. Gente, o pilão, pelo amor de Deus. Como assim? O fogão de brasa no chão, ué. Como assim, né?
Aliás, até há uma preocupação ecológica, né? Não tem nenhum risco da brasa cair, não, a figura está cuidadosa, né? Sofre horrores para ficar agachado, mas enfim, né? tem uma lógica de pensamento para fazer esse fogão tão baixo, né? A fabricação, aí ele fala da fabricação do adobe, né? Que os amigos estão ajudando o fulano de tal a fabricar os tijolos para fazer a casa dele. Gente, ali é um trabalho coletivo, uma prática coletiva. Está falando de uma cultura que vem de uma prática coletiva, que para ele é estranho mesmo, né? O que mais? Um outro exemplo. Lavar a roupa em cuias grandes, né? Na beira do rio. Meu Deus do céu, você sobe aqui pro norte de Minas agora, sabe assim, né? Na beira do São Francisco, lá pro Amazonas, no Nordeste, as mulheres lavam a roupa na beira do rio, mesmo. E é muito mais prático, convenhamos, né? Mas e aí, eu fiquei pensando mais ainda, eu falei, gente, ele não conhece a periferia na França. Porque isso que ele está chamando de exótico é comum lá, no tempo dele, nas periferias, é assim. Na casa dele pode não ser, né? Mas é comum, é assim. É uma forma, né? Uma forma cultural de se relacionar, e também, não só uma cultural, mas também está intimamente ligado com o poder aquisitivo. Mas também não deixa de ser a continuidade de uma prática cultural. Marquinhos, eu queria só fazer um parêntese. Eu achei muito legal também, porque ele nos revela algumas práticas tradicionais lá. Assim, sabe, ele revela práticas tradicionais, né, nas aldeias. Como é que é essa relação? Outra coisa que é doida, assim, quando ele, e é muito irônico, inclusive, chega a ser até sacana de irônico, quando ele pega e fala, o salão de beleza, né, que as mulheres estão, as mulheres não, as filhas estão no colo da mãe, e ela tá ali que faz cafuné, ela vai trançando o cabelo. Isso é uma prática, sabe? Isso tem um né? Sim, sabe? Ação. Então, assim, nesse sentido que eu chamo a atenção, que eu queria chamar a atenção para essa coisa do lugar de fala, porque você chega frente ao outro, né? Ao outro diferente culturalmente, e você faz juízo de valor. E ele fez ali, sabe? Quando ele chama essas práticas de pitorescas, sabe? E assim, sacana, sabe? A gente tem que ficar atento a isso. Né? E aí eu trago a mesma, essa mesma atenção que a gente precisa ter na relação nas cidades, né? Quer dizer, quem mora na cidade formal, né? Ela olha para quem mora na favela, para quem mora nos aglomerados, sabe? Como se estivesse olhando para, sei lá, sabe? E aí eu fiquei pensando assim, a gente é doido, né? Porque a pessoa fica assim, nossa, mora, né? Tanto de gente, essa casinha tão pequenininha, nesse esgoto, a céu aberto, não sei o quê. E aí o pessoal de lá fala assim, pô, bicho, pra que uma figura com um casal com 2 filhos mora na casa com 4, 5 quartos? Pra que esse exagero todo? Né? Então, assim, né, também tem essa outra perspectiva, assim. E aí, você estava me chamando a atenção para o lugar de fala no documentário, assim, que foi um pouco, né? Que foi um pouco... Eu trabalho mais com documentários. Eu comecei e fiz mais documentários. Tem o olhar dos quilombos do Brasil, fiz Salve Maria, Capoeira, enfim. As histórias que eu quero contar são histórias do povo negro, do meu povo. É sobre eles que eu quero saber. É sobre eles que eu quero mostrar, né? Que eu tenho desenvolvido muitos meus trabalhos. E aí no documentário, assim, eu sempre tive esse cuidado. Eu me lembro que no caso do quilombo, logo depois que eu tive cuidado, parêntese, logo depois que a gente lançou, aí eu recebi algumas críticas assim, mas você não ouviu o outro lado, você só ouviu os quilombolas, você não ouviu o outro lado. Não ouvi mesmo, não queria saber do lado do fazendeiro. Sabe por quê? Porque ele já tem um espaço dele o tempo todo para falar, para contar o lado dele, a perspectiva dele, daquela terra. Quem não tinha, e ainda continua, na grande maioria das vezes aqui em Minas, continua não tendo, são os quilombolas. Então eu queria que eles me contassem, sabe assim, e deixei, sabe assim, eu não ia com uma pergunta formal. E hoje você vai estudar cinema, né? E aí vai nos documentários, você vai nos editais, por exemplo, eles querem metodologia de abordagem, né? Como é que você vai lá? Quando não tem uma metodologia, sabe assim? E aí, né? Deixa que eles falem. O que é importante? O que eles querem falar? O que eles querem me contar? E aí você vai, sabe assim? Porque a mim me interessa muito escutá-los. Ou, sabe, ouvir, saber o que eles querem me dizer.
Então, assim, dessa coisa do lugar de fala, né? Porque eles é que vão me dizer, eles que vão me mostrar o que é importante para ele, né? O que é, enfim, o que é valorizado naquela comunidade, ou para aquela pessoa que eu estou entrevistando. O que é importante para ela? Ela que vai me dizer, eu não posso deduzir a partir do meu olhar de cidade, né? Que é no interior, assim. Então, eu fiquei, era um pouco, eu acho que essa coisa, né, assim, do lugar de fala, né? Eu acho que passa por ouvir o outro a partir dele mesmo e valorizá-lo a partir dele mesmo. Valorizar o que ele está dizendo a partir dele mesmo. Mesmo que você não faça sentido. Isso não é problema seu, isso não é da sua conta. Né? O que ele está dizendo aqui conta. Tem uma coisa que você falou, que é um negócio que eu fico enlouquecida assim, com relação à formação do pensamento. Né? Eu fico pensando assim, gente, aqui no Brasil a gente está longe de mudar mesmo, de fato, né? A gente está muito longe de mudar. Sabe por que eu acho que a gente está muito longe de mudar? Porque na universidade, né, nos cursos de graduação e pós-graduação, você não tem acesso a nenhum outro pensamento que não seja sabe, o eurocêntrico. É muito louco isso, gente. Sabe? É muito louco. É só uma forma de interpretar, uma forma de pensar, uma forma de entender o mundo. E existem muitas outras formas de ver o mundo. Sabe? Que a gente precisa, a universidade, ela teria que ter a obrigação de inserir, sabe, outros autores. A galera do teatro, por exemplo. Sabe assim, para mim é inconcebível você imaginar que no teatro, na UFMG, sei lá, não se estuda Leda Martins, não se estuda Abdias Nascimento, não se estuda o Soyinka, no mínimo. Como assim você não estuda? Sabe, esses caras são de ponta na área do teatro. E você vai para o cinema, a mesma coisa. Sabe, a filosofia, a psicologia. Por que o Fanon não é, sabe, ele não faz parte da bibliografia obrigatória do ensino, sabe assim, do ensino, daquela parte básica dos primeiros períodos da psicologia, da sociologia, da filosofia, da história, sabe? Na história, eu fiz história, minha formação na minha história. Eu não conheci, eu não tive acesso a um autor sequer negro. Eu tive acesso depois que eu formei, fui correndo atrás. Quer dizer, como é que você muda? Você não muda. Você não consegue mudar o pensamento. Porque a galera passa para a universidade e continua. Não tem racismo no Brasil. As relações são maravilhosas aqui, né? É só uma perspectiva que você olha o tempo inteiro. Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa pensar e repensar. E vocês são um público muito privilegiado para nos ajudar nesse sentido. Porque eu tenho certeza que daqui vão sair os futuros professores, os futuros mestres, sabe, os futuros doutores que vão estar na universidade, que vão estar nas escolas, que vão estar, sabe, de alguma forma ligada à escola. E ficar atento a isso, sabe? Acho que é isso, falei demais, desculpa. Eu tenho muito aqui a dizer o seguinte. Eu acho que essa postura tem a ver com aquilo que é com o indizível mesmo, aquela recusa em ver. Né? Então existe uma lógica cultural no Ocidente, e essa palavra Ocidente também questionada, né? Da recusa em ver o outro. Né? Na recusa em querer traduzir o outro como se o outro fosse esse mesmo que está vendo. Quando na realidade é ser ele mesmo, que é difícil para o negro ser ele mesmo, na medida que ele é arrancado, primeiro do seu território, arrancado da sua cultura, né? É negado o tempo inteiro, então ele fica... E ele é irrepresentável, né? Ele é um fantasma, não é o extermínio. Né? É tanto que a prerrogativa francesa no caso do Senegal, por exemplo, os franceses, não que o africano, a ideia não é deixar o africano ser africano, é transformar o africano no francês, inclusive fazer biquinho para falar, é diferente, é um processo muito mais violento de assimilação. Então, para quem conhece, por exemplo, todo o movimento da negritude que os estudantes franceses fizeram na França nos anos 30, é muito isso, né? Pode ler aqui na Martinique, discurso sobre o colonialismo de Aimé Césaire, Leopoldo Sédar Senghor, Gontlas, esses caras todos, Frantz Fanon,
Eu li esses pensadores antes de entrar na universidade, já na militância no movimento negro. Eu fui formado lá. Então, a gente estudou esses, né? Francis Fanon, por exemplo, escreveu um livro fantástico, chama Os Condenados da Terra, né? Que agora é que começa a ser traduzido para a língua portuguesa, etc. Então, há uma recusa em ver, né? Inclusive questionar se a África é possível, se a África não tem história, né? Quanto mais filosofia, né? E agora eu começo a estudar filosofia africana, o quanto de pensadores africanos, de filósofos africanos pensando, inclusive qual é o primeiro debate? É possível pensar uma filosofia é possível ter uma filosofia na África, mas não esse conceito de filosofia grego-helênica ocidental. Até porque a filosofia grega também foi surrupiada dos africanos, né? Quando o próprio Sócrates, por exemplo, que foi na caravana, na excursão de Alexandre, ao destruir a biblioteca, ele aprendeu com os egípcios, tanto que ele não escreveu nada, porque o sistema de mistério dos povos egípcios, por exemplo, você não pode falar. Tanto que ele não escreveu nada, quem escreveu foi Platão, né? Então todo o processo do pensamento, não é nem grego, né, dos helenos, né? É todo baseado no sistema cultural do povo egípcio, né? Então essas coisas começam a ser desvendadas. Então a filosofia africana, há esse debate hoje no mundo inteiro, toda essa discussão do pensamento decolonial, da decolonialidade, mas há toda uma produção, não só africana, no Haiti, na Ásia. É tanto que os próprios filósofos europeus, tipo Voltaire, não, há uma história da Ásia, há uma história inclusive há história na Austrália, mas na África não, entendeu? Então né, a África só existe a partir do europeu, né? Então é muito complicado na medida que nós vamos pesquisando e aprofundando, a gente começa não só a descortinar e a produzir uma crítica fundamental a essa maneira de pensar. Não para apenas negar, né? É porque essa não faz parte dessa lógica cultural, né? Tanto que as pessoas começam a pensar hoje em afroperspectiva, pensar na Go. Tem um livro fantástico agora do Muniz Sodré, chama Pensar na Go. Ele radiografa o pensamento ocidental. Como é que o Nagô pensa? E Nagô é apenas um dos complexos culturais africanos, para não falar dos bantos, dos malgaches. Então há várias possibilidades, né? A China, a Índia. Então há muita coisa para ser discutida. Então essa é uma questão importante, que é uma questão epistemológica fundamental. E essa recusa em ver é o epistemicídio mesmo, matar o conhecimento do outro. Então todo esse debate da epistemológico em torno da produção e da interpretação do conhecimento tem a ver com que Cioli Carneiro plantou isso na defesa do doutorado dela, chama epistemicídio, né? Da mesma forma, quando você vai relacionar com os povos indígenas, com os povos quilombolas, porque eles não vestem roupa, eles são primitivos, né? Então essa é uma questão importante no debate da diversidade, que quando as pessoas estão falando de diversidade, elas pensam que diversidade nós estamos falando. Então eu tenho muito essa preocupação, o esvaziamento do sentido daquilo que você está dizendo, né? Cidadania, diversidade. Você fala de diversidade, a professora vem, porque eu sou careca ou mais baixo. Não estou falando de diversidade do ponto de vista dos povos, constitutivos da ideia de nação, né? da comunidade humana. O problema é que nós não somos vistos como humanos, no máximo como sub-humanos. Daí a escravização, a colonização, o processo de negação permanente, o processo de fetichização, de codificação. No máximo a gente chama a estatização. O que o colonialismo fez com a gente? Uma espécie de estatização do biológico, entendeu? É disso que se trata, né? Então há muita questão por debaixo dessa ponte. Por isso que o filme, eu não posso pensar o filme sem contextualizar, né? E inclusive a própria de quem está fazendo, e o momento que está sendo produzido o filme, os recursos tecnológicos, isso que você levantou, muito importante, mas porque ele está ali naquela missão, uma missão cultural francesa, que teve aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em 1808, junto com a família imperial. A família imperial. O que a missão artística francesa veio fazer no Brasil em 1808? Né? Então, essas coisas todas, né? Então, essas questões são importantes para analisar a nossa própria construção enquanto seres humanos, né? Que é diferente de você pensar a lógica da construção do escravo, da produção econômica, etc. Então isso faz parte, né? Faz parte. Até porque a antropologia,
e sobre uma espécie de uma psicoantropologia física, ela foi que fundamentou, sobretudo, as bases que nós chamamos do racismo científico, né, e etc. Então, eu acho que essa é uma questão importante, inclusive a produção da crítica à antropologia, talvez uma das principais ciências colonialistas que ajudou a justificar o racismo no mundo inteiro. E de onde que veio isso? Da academia, né? Da ciência, né? Dessa ciência. Né? Então a gente... E ciência para mim não é probabilidade e maneira de ver. Né? Então é uma questão. Nós estamos no Brasil, nós temos que ir para a universidade, mas o grande problema da universidade você levantou. Como produzir essa crítica na universidade, ter linha de pesquisa, esse é o grande problema. Para poder debater com o cinema, com a arte, com o teatro, com a dança, né? com a escola o ensino básico, né? Para produzir crítica, né? Para ajudar o povo brasileiro a levantar, acordar, etc. Né? Mas eu acho que um debate com relação à ciência é fundamental, na qual o cinema é fundamental. O cinema faz parte desse processo. O cinema talvez seja o veículo mais importante para democratizar o conhecimento e a informação. Eu, pelo menos, acho isso. Nesse sentido, o filme, para mim, ele é maravilhoso no sentido que ele traz essa denúncia e me ajuda a continuar criticando a França e os franceses. Né? Isso é importante. Os franceses são arrogantes mesmo, eu falo isso. Eles são arrogantes. Você já esteve lá em Paris? Não. Vai lá pra você ver. Ainda Vai, começa a conversar. Eu acho que a Cida levantou um ponto bem interessante, assim, quando ela falou da construção coletiva, né, do Adobe, que isso é uma característica bem típica, né, das sociedades africanas, e de alguma forma tem um movimento de tentar se retomar isso hoje em dia, né, se a gente for ver a permacultura, for ver formas de produção que estão sendo desenvolvidas, que parecem ser simples, mas são altamente avançadas também, né, de convívio, né, de ajuda mútua e tudo mais. E aí eu me lembrei, assim, eu estou começando a ler os autores e os autores negros por agora, né, porque também para todo mundo é negado, é escondido, né, é difícil de... Tá aí, tem que procurar, mas ninguém vai chegar com o livro, nenhum professor vai chegar e te mostrar um livro desse no segundo grau, na faculdade. Quando eu estava na faculdade também não. Hoje em dia pode estar mudando um pouco, né, mas... Então, Abdias ele fala que as formas de governo, as formas de organização africanas, elas têm que ser resgatadas, que elas podem ser modelos para a democracia, né, no Brasil e em outros lugares do mundo. E enquanto a gente não conheceu o que Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro escreveram, né, e pensam, e alguns que estão aí continuam escrevendo, esse país não vai caminhar para uma igualdade, né, para uma democracia racial de fato, né, por enquanto a gente ainda está no mito da democracia racial. E a gente tem uma oligarquia muito grande, muito poderosa, né, uma plutocracia que deliberadamente restringe o acesso ao conhecimento africano, afro-brasileiro, né. Você vê, por exemplo, o Abdias Nascimento tem um artigo de 1970, se não me engano, que ele já era uma reivindicação do movimento negro muito antiga que a história afro-brasileira fosse ensinada nas escolas, né? Porque a gente só consegue reverter o racismo a partir de políticas públicas, né? E teve a Lei 10.639, que depois teve uma outra lei que juntou o ensino da cultura indígena também, né? E a Lei 10.639 era a obrigatoriedade do ensino afro-brasileiro nas escolas. E ano passado ela foi revogada, né? Logo após o golpe de 2016, e em março de 2017, essas leis que tornavam obrigatório o ensino da história afro-brasileira e história indígena nas escolas foi eliminado pelo governo golpista, né? Então, assim, mais uma vez a importância, né, do cinema, da arte, do teatro, porque na escola, por enquanto, só se algum professor quiser levar, né? Mesmo se ele corre o risco de ser perseguido, né, por essas leis toscas aí que ficam fazendo de escola sem partido. Bom, e só um comentário também sobre a fala do Marquinhos, que realmente essa primeira parte do filme ela é um incômodo mesmo, né? Eu acho que é um incômodo do filme etnográfico, que eu ia falar, que é bastante etnocentrista também, né?
E assim, eu não sou um estudioso do cinema etnográfico, eu acho que ele deve ter alguns pontos positivos, né? Mas, por outro lado, ele foi revisto, né? E, por exemplo, tem um diretor que é o Mantia Jawara, que ele fez um documentário que é o Rush em Reverse, que ele analisa os filmes do Rush, o modo de fazer cinema do Jean Rush, que é um grande etnógrafo francês, né? Então, acho que nessa primeira parte do filme tem essa parada do olhar branco mesmo, né? De um cara branco chegando numa comunidade africana e dando de cara com a diferença ali, né? E foi a forma que ele teve de lidar com essa diferença, né? Que foi para ele não tinha as ferramentas de desconstrução do olhar branco, da branquitude dele ainda, né? Que talvez ele tenha desenvolvido isso com... que é tipo o medo do branco, assim, né? De fragilidade branca. Achei muito interessante esse conceito, assim, de dificuldade, da incapacidade que os brancos têm de lidar com as opiniões das pessoas negras, com o ponto de vista das pessoas negras, com o saber. E a gente já volta para o epistemicídio novamente, né? Porque é um processo de séculos de apagamentos das narrativas, dos saberes negros, né? Então, mas assim, por outro lado, só para encerrar e voltar o microfone para a plateia, a gente está tendo uma onda muito grande, né, de diretores e diretoras negros, né, que estão vindo aí no cinema, e isso é bastante alentador, né, porque com esses filmes a gente está tendo uma possibilidade de ver o Brasil, né, de ver o mundo por outra perspectiva, né, que sempre nos foi negada, né, porque se a gente for pensar que o primeiro filme negro feito por uma pessoa negra e com um assunto negro, né, uma temática relevante para a comunidade negra, é considerado o Alma no Olho, né, dos Oswald Bubu, e esse filme só saiu em 1973, né, então assim, é um processo que, com muita luta e muito empenho dos que estão aí para trás, a galera nova está levando adiante. Tem um microfone aí, gente, quem quer perguntar alguma coisa, comentar? Bom, boa noite. Obrigado pelos comentários, né? É sempre bom, enfim, toda essa conversa é muito importante ouvir, né? O que vocês estão apontando, todos esses pontos, enfim, tá me fazendo pensar muito sobre o filme, né? E nesse pensamento sobre o filme, que a gente acabou focando agora no África 50, né? O outro tá ali rondando, mas a gente não está falando diretamente dele ainda. Eu fiquei pensando algumas coisas. Uma coisa é que eu tive uma leitura um pouco diferente do trecho inicial do filme. E ele me incomoda, isso obviamente, né? Claro, não é uma leitura de não, tudo bem, tá tudo certo, não é isso, né? Ele é um trecho que incomoda. Mas eu tenho a impressão, a partir de algumas coisas que eu também li, né, para poder falar ontem aqui sobre o Vautier e tal, eu acabei não lendo muito sobre esse filme, porque eu não ia comentá-lo, né, foquei no outro. Mas eu tenho a impressão de ter visto algum comentário dele dizendo que ele começa o filme sugerindo que vai seguir o discurso colonialista, para depois fazer uma quebra. E me parece que é um pouco isso que ele está fazendo ali. Ele está falando o pitoresco, por exemplo, não porque ele acha que é pitoresco, mas porque ele está querendo puxar o discurso. E aí o ponto que eu acho que é realmente significativo é que eu acho que o filme é direcionado deliberadamente para uma audiência francesa. Ele está falando para os franceses, acho que não passou pela cabeça dele em momento nenhum que esse filme fosse ser visto pelos africanos que ele filmou, por exemplo, né? Naquele momento, esse já é um procedimento possível na história do documentário. A partir da década de 50, na década de 60, esse procedimento de ver junto as imagens no documentário, né, vai se tornar quase que um padrão, né, nessas relações, e especificamente dentro do campo do filme etnográfico, né. Mas me parece que nesse caso não passou pela cabeça dele. O que ele estava fazendo realmente era para falar para os franceses,
né? E aí é que eu acho que o pitoresco ali tem mais esse papel de, vocês venham ver o pitoresco, que é o imaginário, né, dos franceses, do público para o qual ele está se dirigindo. E aí ele vai e quebra, olha, o que vocês estão achando que é o pitoresco, que é essa paisagem, né, enfim, irreal do imaginário colonial, na verdade é uma estrutura de violência. E está aqui quem faz essa violência, né? E aí ele denuncia. Eu acho muito interessante esse movimento no filme. Eu acho que isso torna o filme mais contundente até, justamente porque ele de alguma maneira conclama esse imaginário para logo depois colocar ele completamente em crise, né? Enfim, destruí-lo mesmo com a evidência das filmagens. E eu acho isso, enfim, um modo muito significativo, né, de contextualizar historicamente o filme, enfim, porque justamente esse falar hoje, né, contra esse imaginário do pitoresco é diferente de falar naquele momento, né? Não que esse imaginário tenha desaparecido, infelizmente, né? A gente ainda tem que combater várias dessas formas de imaginário racista e colonialista, né? Herdeiros do colonialismo, mas é um ponto diferente, né? Fazer isso na década de 50, quando a França não se imagina deixando de colonizar parte alguma da África ainda, né? E aí eu acho também que tem uma coisa nesse filme, que é o fato dele ter sido feito quando o Vautier tinha 21 anos, tinha acabado de se formar no Instituto de Cinema lá, né, na França. E então, enfim, é um realizador imaturo, vamos dizer assim, né? Então ele está fazendo mais ou menos ali o que é possível, ainda mais dentro dessas esses problemas de ter perdido trechos, né, 2/3 do que ele tinha filmado. Enfim, só tentando, né, contribuir com a minha impressão. E para finalizar, um outro comentário, aí, uma contribuição um pouco diferente, mais informativa talvez, não sei, é que tem várias dessas imagens que aparecem nesse filme, essas imagens das crianças jogando bola, algumas das imagens das crianças nadando também, que aparecem, principalmente num trecho mais inicial. Essas imagens, elas foram usadas também num filme que é considerado um dos primeiros filmes africanos, que é um filme chamado África no Sena, Afrique sur Seine, de 1955, feito por um grupo de estudantes africanos do IDEC, o Instituto de Altos Estudos Cinematográficos, né, onde o Vautier tinha se formado, na França, exatamente. E esses estudantes africanos que estão na França, né, se formando em cinema, um grupo dentro do IDEC se reúne, decide fazer um filme, só que, assim como qualquer, enfim, realizador naquele momento, eles teriam que ter autorização para filmar nas colônias, né? Coisa que o René Vautier teve para fazer esse filme, embora ele tenha feito o filme que ninguém tinha falado para ele fazer, né? E aí, por conta de ter feito essas imagens, é que eles conseguiram imagens da África, os estudantes, nesse filme. E o África no Sena, ele é todo filmado em Paris, sobre os africanos em Paris, mas com um discurso africano. E aí é muito interessante ver esse filme, eu acredito que tem no YouTube até, não deve ser muito difícil de achar, o África no Sena, justamente para perceber a maneira como essas imagens aparecem lá, acompanhadas de um discurso diferente, de um olhar diferente, de uma sensibilidade diferente na articulação do discurso fílmico, né? Que no África no Sena é um discurso de um certo desencanto com a experiência do exílio na metrópole e de um desejo e até um pouco de uma promessa inicial da independência que está quase chegando ali em 55. Né? Então é muito interessante esse dado de que as imagens que estão aí aparecem lá. Né? E ele é um dado significativo de uma postura do próprio Vautier, que afirmava amplamente que ele não via problema algum em se apropriarem das imagens que ele fazia. Ele não tinha problema nenhum com isso. Né?
E, enfim, eu acho muito interessante essa informação. Mais alguém, gente? Eu quero falar. Então deixa eu comentar só o que ele... Eu acho interessante o comentário que você fez, considerando esses aspectos mesmo. 2 terços do filme, 1 terço só do filme, do material que foi aproveitado, a idade dele. O que eu quis destacar assim, no meu comentário é o momento mesmo histórico, né, do filme. E acho que essas considerações são importantes para a gente poder pensar o filme dessa forma. Agora, você destacou uma questão importante, que foi como enquadrar esse filme, ou seja, como que ele quer dizer, é isso que você pensa, como é que foi feito o filme. Eu acho, por exemplo, se ele teve esse entendimento, ou seja, que a parte que a gente não tem esse entendimento, né? Se ele disse isso, eu acho que é uma atitude importante. Mas talvez apazigua, não a crítica, né? A crítica, eu acho o filme muito importante, né? Ele é contundente e o momento que ele está sendo realizado é importante também. Na história do processo das lutas contra a descolonização, dos processos de libertação do continente africano. É tanto que quase toda a África equatorial francesa, e ali são vários países, a primeira independência no processo da luta anticolonial se dá em 1960. Né? E a primeira negociação é exatamente com a França, né? Sobretudo com a França. Né? Então, e não foi uma negociação fácil, né? Sobretudo no caso do Senegal, por exemplo. Né? Até porque muitos desses... uma das estratégias da colônia era exatamente, ao anexar territórios, no final do século, na metade do século XIX, já era, no final do século XIX, início do século XX, era, como se diz, buscar com que os africanos de estudar, né, estudar na França para poder voltar, né, e continuar o processo da colonização. Nesse sentido, eu acho que toda a estratégia, do ponto de vista da educação, do ponto de vista da formação, faz parte da estratégia dos franceses. Isso, para mim, ninguém até hoje me convenceu, entendeu? Faz parte desse processo. É tanto que na Martinica, que é Meïs Sesé, o Senghor, que foi o primeiro presidente do Senegal independente, ele é deputado representando o Senegal no parlamento francês. Né? Aqui na Martinica a mesma coisa. E de onde que eles começaram exatamente estudando em Paris, criaram o movimento da negritude e criaram uma revista fundamental. Quem estava perguntando aí sobretudo literatura, a Presença Africana, que foi criada em 1947. Então, se o Vautier, em 49, já estava filmando lá na África, será que ele não conheceu a Presença Africana em 1947? Ele era muito que era do né? Frantz Fanon. O Frantz Fanon terminado. Então, eu acho que assim, eu estou falando, eu não estou criticando ele, eu estou falando o universo cultural daquele momento, né? E aí, considerando que Cida colocou, né, que não é possível que uma pessoa fosse para a África filmar naquelas condições tecnológicas, participando do mundo da cultura sem ter pelo menos essa mini informação. É como pensar hoje Marx, sobretudo Marx, assim, olha, o mundo está colocado, tinha uma série de informações sobre as colônias, e o Marx centrado com a cabeça na Europa. Né? É impossível pensar. O cara tinha muitas informações sobre o mundo, e fala que um fantasma ronda a Europa. A Europa é o centro do mundo. Então, esse universo cultural é que talvez a produção da crítica é importante. Então, eu acho que ele é um cara, como cineasta, um realizador importante, jovem, sobretudo porque é um jovem, nos anos 50, é importante. Certamente, se estivesse fazendo filme hoje, com certeza ele teria um viés diferente. Então, eu acho que eu acolho bacana a sua intervenção, mas só queria reafirmar que a crítica que eu estava levantando não vai nesse sentido. Não assim para justificar o Vautier em função do discurso contemporâneo de hoje. Né? Nesse sentido, historicamente, ele está muito bem colocado.
Mas, bom, é isso. Então, Thalita. Na verdade, era muito que você já falou. Eu fiquei pensando, como você fala, Marcelo, que tudo que você falou, na verdade, corrobora muito o que a Cida tinha dito antes, assim, não é contrário, complementa, né, assim, isso, não, eu tô falando que eu vejo que complementa mesmo, inclusive porque, como o Marcos colocou, assim, o Vautier, ele produz, bom, você trouxe informações, né, sobre a narrativa que ele pretendia, que ele fez, de construir uma narrativa pegando o discurso colonialista e ir quebrando. Aí eu fiquei pensando sobre isso, do lugar de fala que a Cida falou. Ele fez essa estratégia narrativa porque ele é ele naquele contexto, naquela a formação que ele teve, dos contatos que você falou que ele já era próximo ao Fanon, antes de filmar o filme. Bom, mas ele não... Essa estratégia, ela é boa em alguns contextos, por exemplo, será que ela era a melhor para tentar fazer essa quebra? Enfim, eu acho que isso é uma questão das possibilidades e limitações do lugar de fala mesmo. Eu escolho estratégias para falar das coisas a partir do que eu vejo de mundo, do que eu já vivenciei, do que eu acho que é bom, do que eu acho que vai dar certo, né? E aí, fazendo muito um diálogo do que a Cida traz sobre o processo de produção dos documentários dela, né? Então, dessa sua preocupação em me contem vocês, assim, o que vocês querem contar? Né? Você fala que não é uma metodologia, só que é uma metodologia, assim. Vamos lá! É um método, é uma forma de fazer, né? Assim, eu acho que só, pra mim, complementa muito o que a Cida e Marcos estavam falando, assim. Ele produz a partir de um lugar, esse é o lugar dele, e essas são estratégias que ele tem, esse é o conhecimento que ele tem, e aí esse é o resultado. Tem pontos muito positivos, tem pontos que a gente questiona, e é super válido, né? Então, era isso. Bom, boa noite. Meu nome é Gilvan. Primeiro eu queria agradecer muito pela primeira fala do lugar de fala, quando a Cida falou, porque até então, antes de receber aquela informação, eu tive alguns incômodos, mas pela minha história de vida, pelo meu percurso, eu não tinha como saber se esse incômodo era partilhado por quem realmente vivencia uma realidade de racismo e uma série de coisas que envolvem o lugar de fala. Então foi muito bom para mim ter sentido esse reflexo. Eu acho interessante essa posição, porque se de fato ele usou essa estratégia, usando o lugar de fala que ele tinha para atingir o público dele, ou seja, os franceses, talvez tenha sido mais impactante do que se ele, nesse primeiro filme, ele tivesse usado a estratégia de deixar o povo local falar. Talvez eles não tivessem dado ouvido sequer a um filme feito por africanos naquele período na França. Não sei, é uma impressão. Mas essa questão da invisibilização do outro, que eu achei muito interessante sobre a questão histórica, eu estava lendo um pouco do Mia Couto, eu li uns 2 livros dele, eu estava lendo o terceiro agora, e que é uma coleção de crônicas, e numa delas tinha um trecho que eu li ontem que me lembrou muito isso, sobre a mitificação da África, a folclorização, e ele fala o seguinte: a África tem sido sujeita a sucessivos processos de essencialização e folclorização. Muito daquilo que se proclama como autenticamente africano resulta de invenções feitas fora do continente. Então, isso é um processo que aí bate um pouco com a minha vivência, um pouco da minha vivência na Palestina, um período que eu morei, que é a folclorização do Oriente de forma geral. Então, acho que isso é muito mais amplo do que só a África. O Ocidente, ele mitificou tudo que não era Ocidente. Então, a África sofreu mais, talvez, pelo processo de se transformar pessoas em mercadoria, mas tudo que não é Ocidente sofreu com um processo de exotificação, de transformar até as belezas, a poesia, tudo que se fala do Oriente é uma forma de transformar o outro num ser mítico que diminui a capacidade dele de se autoafirmar e de mostrar a sua cultura. E a visão que se tem dos palestinos é muito disso. Tem um autor que chama o Edward Said, que é um palestino,
Ele escreveu um livro chamado Orientalismo. Eu não sei se foi ele, mas eu acredito ter sido ele que fundiu esse termo. É justamente a visão do ocidental sobre o Oriente. Ele chamou de orientalismo, e que foi a base para quase tudo de antropologia, mas que ao mesmo tempo diminuiu, estreitou a maneira que o Ocidente poderia ver o Oriente de forma geral, o Oriente sobre esse conceito que a gente tem. Então eu acho muito interessante poder ver, no caso do René, um pouco da evolução dele com o próprio povo. Quando ele fez um outro filme que passou na mostra aqui anteontem, que chama Quando as Mulheres se Revoltam, ou ele foi mais sensível, até porque foi um filme feito depois, ou ele de alguma forma já tinha isso antes e só apresentou naquele momento. Mas esse filme foi feito, como você citou dos seus documentários. Quem fala, quem produz de fato o filme são os personagens do filme, que eram mulheres de trabalhadores de uma usina que estavam em busca de melhores condições de trabalho para os maridos, porque isso afetava a vida delas. E algumas eram operárias, inclusive. Então, no contexto de proletariado, ele pegou esse percurso de luta delas por mais direitos, enfim. E quem fala nesse filme são as mulheres, são as pessoas que estão envolvidas no processo de luta. Quem produziu o filme também foram elas, junto com os operários. Então, o processo de produção, montagem, ele só atuou supervisionando a parte final da montagem do filme. Então, mas eu não sei se essa sensibilidade vem do fato de ele querer reconhecer a voz de quem é o povo dele, de ter tido essa facilidade, e de quando ele foi trabalhar com o outro, ele ter colocado narração, ou seja, ele não ter deixado, por algum motivo, por faltar sensibilidade. Aí... Não existia som direto nesse momento. Entendi. Não havia essa possibilidade. Teria uma limitação técnica. Enfim, eu queria que vocês... como foi citado essa questão da gente poder ver o mundo de outras formas, ver outras filosofias, eu faço as minhas pesquisas, eu procuro, mas eu queria muito poder ouvir de vocês o que vocês recomendariam para pensar, para começar a ler e entender com relação a uma nova filosofia, filósofos africanos, historiadores, de documentários, filmografia, que seria um bom começo, assim. Se é que é possível achar alguma coisa. Acho que a gente tem que criar um site, né, Júlia? Não sei. Vai colocando. Mas eu peguei que eu queria comentar algumas coisas. Primeiro, o que o Cássio estava falando com relação ao desdobramento positivo de todo aquele debate que aconteceu lá em Brasília, né? Com o filme O Vazante. Eu queria dizer que eu trabalhei no Vazante, eu fiz a direção de elenco aqui local. Eu gostei muito daquele filme, eu conheci o roteiro antes, ela me mostrou o roteiro antes, então quando eu entrei eu sabia onde eu estava entrando, e para mim o resultado dele é maravilhoso, assim, maravilhoso. Salvo, né? Eu tenho algumas críticas com relação ao que aconteceu em Brasília, mas eu admito e acho maravilhoso, e ela também, as consequências daquele debate, porque aquele debate ele permitiu, sabe, que essa discussão da ausência do negro no cinema fosse pautado, sabe, assim, a minha forma, assim, e acabou que a Daniela, que é a resposta que a Ana Gonçalves dá a ela, porque ela foi infeliz, a meu ver também, quando ela publica a visibilidade, permitiu uma maior visibilidade para os negros e negras que estavam produzindo sozinho, produzindo com pouca grana, sempre com muito pouca grana, né, produzindo na Tora Produções, que é o nome que a gente dá, né, que todos nós temos uma produtora com esse nome, né, na Tora Produções, mas que era um filme que fazia, e que né, igual o nosso, né, Júlia? A gente fez o lançamento, passamos 2 ou 3 festivais com sala vazia, que foi, né, lá no Rio mesmo, tinha umas 4 pessoas, dentre ela eu, as 3, sabe, assim, e vários, aquele filme maravilhoso, Passa a Régua, A Batalha do Passinho, ele estava completamente esquecido. E são filmes maravilhosos e que acabou criando, sabe assim, essa discussão trouxe à tona esses filmes. Trouxe à tona a própria produção dos Osmo Bumbu, sabe? Também a mostra, que já acontece há mais de 10 anos no Rio de Janeiro, tem uma mostra dos Osmo Bumbu, sabe? Ela agora ela consegue ter mais visibilidade, ela consegue sair na imprensa, que vai acontecer a mostra. Então isso, nesse sentido, foi muito positivo, né?
Mas a luta está aí. Hoje foi criada uma associação chamada APAN, Associação dos Produtores do Audiovisual Negro de São Paulo, que tem a galera todo o Brasil inteiro. Assim. É um grupo do WhatsApp que tem mais de umas 200 pessoas. Como é que é o grupo, né? Mas é maravilhoso, porque a gente conseguiu também se juntar, assim. E aí, e mais, a gente consegue, enquanto grupo, perceber claramente quais são os desafios que a gente vive hoje no cinema, sabe? Quer dizer, por exemplo, né? Você tem... Olha, é muito louco essa discussão que o Marquinhos coloca. Assim, o quanto que é negado, né? É negado a humanidade, é negado a oportunidade. E vão criando sempre mecanismos, sabe, para essa manutenção dos status quo. Né? Você tem, por exemplo, a Ancine. Você tem... Na Ancine, você não tem o recorte de diretores negros, de temática. Você não tem. Abriu agora... do Fundo Setorial do Audiovisual, abriu uma... Não, nós estávamos com uma discussão junto à Ancine para poder, inclusive, ter a colaboração de jurados negros. É importante. Se não tiver negros e negras lendo os projetos, sabe, eles não vão ser aprovados mesmo. Porque... E músicos? Hã? E músicos? Mas não, assim, a mesma coisa vale para os músicos, quer dizer, sabe assim, se você... E aí é louco esse lugar, essa perspectiva cultural, esse lugar de fala. Porque às vezes, o que para nós é emergente, o tema que é emergente, que é desesperadoramente emergente, para quem não vive a realidade faz... Isso é uma bobagem. Aí esse jeito de abordar não é clássico, tá? Sabe assim, o que é isso? Que invenção é essa? E o projeto, projetos às vezes com grandes possibilidades de fazer, de trazer à tona, sabe, temas importantes, temas interessantes e importantes para a brasilidade, acaba sendo relegado. Então, e aí é importante ter esse jurado. E é importante ter editais com esse recorte. Hoje a gente precisa, sim, de ações afirmativas, sim, sabe? A gente tem que ter, desculpa, sabe? Sempre assim, desculpa. Tem que ter, porque a ação afirmativa para a branquitude é histórica, de 99... eu falo, não, desculpa, não. É porque a ação afirmativa, né, para as pessoas não negras existe 99%. Por que não tem que ter, né? Acho que isso é importante. E aí é isso, o que mais? Eu gostei muito quando o Marquinhos estava falando, né, dessa... E o rapaz de trás trouxe o que ele chama? O Giovan. Né, o Giovan traz um pouco essa questão de como a literatura e o audiovisual, porque no caso dos palestinos, né, no Oriente, o que ajudou a construir em nós a imagem, né, negativa, né, dos povos do Oriente, foram os filmes norte-americanos. Os filmes de Hollywood. É um absurdo mesmo, né? Assim, é louco. E da mesma forma, né, assim, só para citar um exemplo no campo da literatura, assim, né, no começo do século não, 1970, 80, 90, tem um livro, 40, 50, 60, tem um livro tem um escritor que chama Agripa Vasconcelos. Ele escreveu vários livros, vários romances, mas tem dois em especial que é sobre heróis negros, assim. Um é a Chica da Silva e o outro é o Chico Rei. Quem não conhece esses livros, não queira. Sabe, assim? Porque o Chico Rei, assim, ele tem uma grande parte, ele descreve a África que ele não conhece. Mas ele imagina, e é uma piração, a forma como ele imagina, sabe? Que é um negócio enlouquecedor. Sabe, assim, ele consegue juntar vários animais da pré-história no mesmo animal lá. Quer dizer, percebe? Sabe, tem uma viagem perversa. Ela não é só, né, ela não cria uma figura fantasmagórica, ela cria uma figura fantasmagórica perversa. Né, assim, que é o que o audiovisual, o que o cinema norte-americano fez e continua fazendo com outras culturas, né? É isso, acho que é isso. É isso. Chamou a atenção aqui. Essa visão, essa imagem, essa construção, né, da imagem sobre a África é interessante. Tem uma anedota que sobretudo os geógrafos, né, ao estar falando de África, inventando. Aí então o país e botava um elefante. O país, assim, coisas assim, porque eles têm uma ideia de tratar a África como se fosse uma criança.
É uma criança. E uma criança idiota. Né? Isso é muito comum no pensamento europeu. A idiotia. Daí, a gente tem isso é sério. Né? Então, isso é muito interessante. A outra coisa, tem um moço que saiu, não quis comentar aqui, mas não comentou comigo lá, e pediu para, sei lá, se eu quisesse falar, sobre que ele tem no início do filme, ao tratar do pitoresco, ele fala assim, do pitoresco, né, e a miséria. Usa a palavra miséria. Isso. Exatamente. Aí o comentário dele é o seguinte, se não era uma visão do cineasta, mas tentando retratar uma visão, eu vou dizer, da França, né? Uma visão dos franceses, não necessariamente do cineasta. Tudo bem. Então, é da França. Né? E a palavra miséria destacou, porque destoa, né? Se é pitoresco, as pessoas estão lá felizes, etc. Então, por que a miséria? Né? E aí você vai, por exemplo, quando você chega ao Brasil, você vai para essas áreas ecologicamente muito bacanas, interessantes, agroecológicas, está lá os quilombolas, está lá os índios, mas lá tão pobres. Né? Tem um pouco essa visão de associar esse projeto de humanidade com a natureza, que é um pouco essa visão. É outra cosmovisão. Outra cosmovisão. Então isso é importante para o debate da filosofia, sobretudo para nós aqui no Ocidente. Né? Agora, o que você colocou aí em relação ao Oriente, eu comungo de você dessa ideia. Mas a gente também sabe tão pouco do Oriente, né? Para você ter uma ideia, eu sou professor de História da África. Eu dou muito curso de História da África para curso livre. E estudo bastante História da África. E conheço um pouco qual é a participação dos árabes, né? e do islamismo na ocupação do norte da África. Inclusive o próprio filme revela isso, quando tem uma cena lá dos muçulmanos baixando para rezar e tal. Tem muita coisa. E ali, que país é aquele? Praticamente todo mundo. Então é uma questão interessante. As pessoas também talvez não conheçam, talvez não consigam receber como crítica, que boa parte da história da África Oriental foi escrita pelos árabes, sobretudo a África dos povos ilógicos, a povo da região do Nilo, etc. Sem essas fontes históricas, praticamente nós não teríamos muito pouco conhecimento da história, sobretudo do leste do continente africano. Que para os africanos, a Europa não existia. O mundo era o Oriente. O mundo é o Oriente. E aí, e quando nós discutimos escravidão, a escravidão moderna, as pessoas tendem a falar, mas vocês escravizavam, elas descontextualizam todo o processo da escravidão interna no continente africano, e também descontextualizam o fato da participação árabe na intensificação da escravidão no continente africano. Então há muita mistificação, mas e é impossível negar, o papel da arabização do norte do continente e o papel da hegemonia islâmica no confronto com a África tradicional, né, no processo, por exemplo, da intensificação da escravidão. Claro que ainda é uma escravidão, não é uma escravidão moderna, mas é um fator importante a gente discutir isso, para discutir o que é ser árabe, o que é ser islã, por que a Nigéria é assim, por que outro país é assim, como está a cultura tradicional, etc. Então, a expansão árabe do nosso continente é uma história fantástica, não, uma história importante, senão a gente não consegue compreender nem Palmares no Brasil, na medida que nós encontramos, do ponto de vista das pesquisas arqueológicas, a presença árabe aqui em Palmares, por exemplo, né, para vocês terem uma ideia. E a importância que eles têm no processo de troca com os africanos, sobretudo do ponto de vista do comércio. Não o comércio, a morte e o comércio como os europeus fizeram, mas o comércio mesmo, né, o comércio. Então, é importante, né? E não só assim, eu estou falando dos árabes de uma maneira genérica, geral, mas não a Palestina. Né? E como que isso está muito ligado com o Saara, com aquela construção toda dos povos Saara, e o processo inclusive com o candomblé no Brasil, para você ter uma ideia. Então, são questões importantes que merecem ser estudadas a fim. Então, assim, tem uma bibliografia importante, eu não vou conseguir te indicar aqui de cabeça, mas lembrei aqui de um site de um professor de história em Brasília, que eu me lembrei o nome, Filosofia Africana, pode pesquisar no Google, você vai achar o site, tem vários filósofos africanos,
Eu estou lendo atualmente, que eu preciso terminar de ler esse livro, que é um livro do Aquiles Bembeck, que chama A Crítica da Razão Negra, foi traduzido agora para a língua portuguesa, da Antígona em Portugal, importante. Houghton G, Fabien Bulaga, historiadores como Kizerbo, e tem um conjunto. Então, se você depois quiser trocar um e-mail, eu posso te passar algumas indicações de cabeça, de fato, eu não vou lembrar. Até porque eu estou falando isso, porque eu não gostaria de falar, mas assim, de vez em quando a gente dá cursos, né, mini cursos, e é interessante convidar, né, para quem quiser participar, mini cursos de introdução à história da África, não falo de história da África, mas de introdução, e a gente faz um curso bacana, que traz bastante referência, bastante indicação, boas discussões, que é interessante na medida em que há um vazio nesse processo na educação brasileira, né? Então isso é interessante, pelo menos eu e algumas pessoas temos feito isso no Brasil, estamos criando grupos de reflexão, ciclo de estudos nesse sentido, no sentido de socializar e democratizar melhor a informação e o conhecimento. Aí se você quiser, depois você me passa seu contato e a gente troca, porque de cabeça de fato não vou lembrar. Então, posso só mesmo? Bom, queria só agradecer, eu vou passar o contato. Você passa pra gente passar também. Tá, eu também vou querer, sim. E eu queria só dizer que eu acho muito importante que isso pegue volume, ou seja, que a história seja contada. Eu senti essa urgência, como eu mencionei, para uma vivência própria, de estar num local onde a história está sendo apagada nesse momento. Ou seja, a história dos palestinos ela tem sido apagada fisicamente. Ou seja, se você visita cidades como Jericó, Hebron, que foi onde eu morei, e outras regiões que estão lá na Bíblia, enfim, tem toda a história da Bíblia, de uns 100 anos para cá, assim como desde que começou o movimento sionista oficialmente, aonde existe a ocupação israelense, evidências históricas têm sido suprimidas, contextos têm sido apagados, documentos históricos têm sido apagados. A história dos palestinos está sendo agora uma guerra ideológica, ou seja, uma guerra de informação. Eles têm urgência em contar a história deles, e por isso eu me sentia o tempo todo lá incomodado com começava a pensar o que estava acontecendo aqui. Ou seja, nesse caso também um povo tem tido a sua história apagada, que já estava apagada há muito tempo, mas quanto mais tempo passa, pior fica. É claro que lá a máquina está mais estruturada para descontar a história, pelo menos por enquanto, do que aqui. Ou seja, Israel tem nas escolas ensinado uma outra versão de história, inclusive para crianças árabes, e outra coisa que é um conceito que muitas vezes as pessoas confundem, né? Árabes com Islã, ou seja, o mundo árabe é gigantesco, Islã é uma das religiões árabes. Na Palestina, especificamente, você tinha judeus árabes, você tinha cristãos, e ainda tem cristãos árabes, e tem os árabes islâmicos. Há mais Islã na África do que na... Pois tem países como a Indonésia, por exemplo, que aí a presença islâmica é muito mais forte do que entre árabes. Mas, enfim, o fato é que crianças árabes palestinas que estudam em Israel, propriamente dito, são obrigadas a aprender uma versão de história que nega a história deles, que nega o holocausto que os palestinos sofreram em 47, 48. É uma história que eu nunca vi nos livros de história nossos, por exemplo. Se fala do holocausto judeu, que foi gigantesco, mas proporcionalmente à pequena população palestina, houve um holocausto palestino, em que mais de 700, 800 mil pessoas foram ou mortas ou expulsas de casa, e hoje essas 800 mil pessoas são 5 milhões, e que estão fora, espalhados pelo mundo. E eles têm um nome para isso, que chama Nakba, que é a catástrofe. E para contar essa história, eles têm uma dificuldade imensa. Assim, eles têm que se apoiar em historiadores que às vezes fugiram do país e que hoje conseguiram renome. Alguns já morreram, como é o caso do Eduardo Said. Que esses conseguiram sistematizar muitos documentos, evidências históricas e construir e manter essa narrativa viva. Então, eu vejo essa urgência, sabe, de contar a história, de colocar a contra-informação ali, de colocar a outra versão, e de peitar mesmo assim, o que tem acontecido, senão eu temo pelo futuro, assim, de destruindo a história. No caso da Palestina, por exemplo, o que significa isso lá? Por que eles estão destruindo a história? Porque Israel está aos poucos ocupando a Palestina com civis israelenses. E numa cidade onde eu estava, por exemplo, os civis israelenses às vezes tinham que andar
numa região separada dos israelenses. Eles não tinham acesso, eles tinham uma cerca que proibia eles de ultrapassar determinado lado. A própria mesquita, que é sagrada para eles, que é a mesquita de Abraão, que é um personagem bíblico comum às 3 religiões semíticas, eles têm dificuldade hoje de acessar a própria mesquita que era deles. Ou seja, o lado melhor da mesquita foi designado e convertido numa sinagoga por Israel. Eles entram tranquilamente, os colonos que estão lá ocupando, e os palestinos que são de lá, que viveram a vida inteira, que a história deles está ali, eles são obrigados a passar por uma revista extremamente humilhante, e que era um dos motivos de eu estar lá com um representante humanitário, enfim, era justamente estar como observador internacional para tentar constranger os soldados. A vantagem que cada grupo daqueles ganhavam com o processo de colonização. Então, nesse sentido, assim, maravilhoso, sabe? Assim, o documento histórico que ele promoveu, sabe, que ele produziu não só para aquela época, mas para esse tempo todo e para agora e para o futuro, a beleza e a importância é inegável. É um grande parceiro, sabe? É um grande parceiro. Você fez 2 perguntas. Com relação aos parceiros não negros que estão junto com a gente. Eu acho que é isso, sabe? Essa responsabilidade de falar do racismo, de acabar com o racismo, é de todos nós. Não é só de nós negros, não. É de todos nós. Eu não estou batalhando para criar uma república só de preto aqui no Brasil. Sabe, 30 anos de militância não é para criar um gueto aqui. Então, pelo contrário, é para continuarmos todos juntos, construindo juntos, sabe? Se nós separados somos fortes, nós juntos somos imbatíveis. E a história já mostrou isso, então, né? Nesse sentido. Com relação a específica, esse fato concreto da Júlia, lá no Rio, como eu disse, tem vários grupos, tem vários coletivos negros no Brasil inteiro hoje. Aqui em Minas tem o Coletivo Coisa de Preto, e mais outras produtoras. Em São Paulo tem, no Rio tem, em Salvador tem, vários lugares tem. Logo que essa notícia ganhou a imprensa, né, ganhou o público, ficou sabendo, as meninas se articularam lá, rapidamente. Porque, num primeiro momento, é muito louco mesmo, gente. Como assim? Não tinha uma semana que a figura tinha morrido. Sabe? É muito louco, sabe assim? A morte é um negócio. A morte é um negócio. E ali, naquele caso, era um grande negócio. Um puta negócio. Sai no G1. Quer dizer, né, eles têm os Barreto, eles são... estão no Brasil há quantos anos, sabe? Assim, eles têm a facilidade para eles acessarem recurso, principalmente com uma figura como a Marielle, pelo ícone que ela se tornou depois de morta, era muito mais fácil. Então, assim, não está lá de dedo ia fazer. Mas como assim você vai fazer um filme sobre a Marielle? Mas como assim? Sabe? Você estava com ela o tempo inteiro na história, então esse foi o questionamento que as meninas lá fizeram. Sabe? Que não era ético o que ela estava propondo naquele momento. Se ela quer fazer um filme sobre a Marielle, ela deveria conversar com as mulheres que conviveram com a Marielle e discutir isso junto. E a última informação que eu tive, que no dia, logo que a moça, né, a cineasta, publicou isso no Facebook, ela entrou em contato com ela. Eles iam realizar anteontem ou ontem, uma reunião com esse coletivo lá, junto com a Júlia, para discutir essa parceria. Então, assim, né, já é isso, eu acho que é no mínimo isso. Né? Agora é louco, porque assim, veja só, e essa é a história que vem se repetindo o tempo inteiro, né? Quer dizer, pela facilidade com que ela tem de acessar o recurso, de acessar os meios, né? Quer dizer, o filme dela pode ser um equívoco absoluto, mas ele é que vai ganhar, né, visibilidade. Um outro feito lá, sabe, na Tora Produções, sabe, com pouca grana, mas verdadeiro, sabe, sincero, honesto, sabe, assim, ele corre o risco de sair, de ficar no máximo passando em algumas mostras para, como eu disse, 4, 5 pessoas ver. Então isso é essa, sabe? Essa resposta não é uma pergunta fácil, né, de responder, é complexa. Porque uma coisa é você pensar as agruras do audiovisual brasileiro, né? Eles são complicados. Agora, essa discussão é o seguinte, eu acho que vai muito da perspectiva. Vai muito da perspectiva. Porque eu penso que tem um debate que é o mercado, né? É o mercado. Vou contar uma história aqui rápida, é uma história grande, mas vou contar o seguinte.
Tinha uma menina branca aprendendo a fazer capoeira com o mestre de capoeira lá da periferia, lá de um lugar tal, que é lá de São Paulo. E aí eu fui participar de um encontro nacional um encontro realizado na cidade de Ribeirão Preto, e esse encontro participaram mais de 85 mestres de capoeira de todo o Brasil. Entre essas mestres de capoeira, veio uma mestra de capoeira, uma doutora, chama Mestra da Janja, para falar sobre a discriminação, uma coisa entre os capoeiras. Falar de racismo, machismo, violência na capoeira, contra a mulher na capoeira. Certo? Então era uma mestra, está lá, uma capoeirista. Essa menina branca fala o seguinte: que eu fui discriminada na capoeira, porque eu sou assim, que eles não me aceitam, etc, etc. Aí, no final, esse debate complicado, está cheio, está aquele público lotado. E aí eu fui querer saber qual que era, eu estava na mesa também. E tal, eu fui saber, não, essa menina é o seguinte, ela conseguiu um patrocínio de quase R$1 milhão para ensinar a fazer o que? Capoeira na favela. Assim, aí vai perguntar assim, como é que essa menina conseguiu esse R$800 mil, que chegou na capoeira agora, entendeu? E esses mestres que estão aí analfabetos não conseguem 100 mil réis. 50. É a partir do privilégio. Ah, tá entendendo? E ele fala que foi discriminada na capoeira, está sendo perseguida, está sendo violentada. É claro que os meninos vão ficar putos com ela, porque ela consegue e eles não conseguem. Aí você quer discutir discriminação desse nível do dia a dia, do cotidiano, aí tem essa discussão, essa palavra privilégio. Não é o privilégio, isso aí, nesse caso é privilégio, dependendo da perspectiva. Eles nem com a perspectiva revolucionária querem participar. Percebe? Então essas são questões, por isso que eu acho que são questões complexas, né? Então é que a gente vai chamar assim de uma apropriação cultural rasa, superficial. Agora é claro que na construção do humano, que se trata de dar uma postura de pensar filosoficamente isso, pensar o Brasil, pensar saídas para o Brasil, para a nacionalidade brasileira, eu acho que aí sim, esses processos têm que de uma certa maneira se encontrar. Mas se encontrar não do discurso da boca para fora. Eu sou solidário, né? Se encontrar debatendo na real qual que é os problemas da realidade social brasileira, sobretudo da formação brasileira. E aí a perspectiva é o encontro do humano, né? Que é uma perspectiva horizontalizada, uma perspectiva de respeito ao seu interlocutor, a esses processos. Nesse sentido eu acho bacana. É também possível pensar na perspectiva que Cida está colocando. Olha, se você nem fala que se você tem recursos, tem uma boa proposta, quer fazer, vamos fazer. Mas é importante a participação daquele sujeito como protagonista também do processo. Aí eu não vejo nenhum problema. No caso da Marielle, eu ficaria com as meninas, eu teria um pé atrás, sabe? Pô, nem o luto eu consegui. Ela escapa o pé atrás. Eu não consegui ainda nem fechar esse luto. Né, tá propondo o filme. E aí tem essa questão. E ainda tem um problema no mercado. Será que vale a pena fazer um filme para honrar a memória de Marielle, a luta dessas meninas, dessas mulheres, para o mercado? Tem todo um debate aí de método, ou é importante fazer isso para a história. Então eu não sei qual que é, né? Mesmo vindo de quem tem. Então eu de fato ficaria com o pé atrás, que eu, de boa intenção, o inferno está cheio. E os Barretos, por mais bacanas que eles sejam, eu não sei lá, entendeu? Então eu estou com as meninas nesse sentido, com o pé atrás. Porque eu preciso fazer esse enlutamento primeiro, preciso pensar sobre. E aí sim, pensar. Mas sobretudo a minha preocupação, o centro dessa preocupação é o mercado mesmo, sabe? É o mercado. É o mercado. E aí tem que dar tempo ao tempo. O Deus mercado. Porque eu acho que porque está nesse calor desse debate no Brasil, ela se tornou um símbolo, sobretudo das jovens negras desse país. Você propõe um filme, muita jovem pode ficar maravilhado com a ideia, mas será? Então eu acho que tem muita coisa embaixo dessa ponte aí, muita água embaixo dessa ponte vai rolar, mas eu também não nego radicalmente a possibilidade do filme ser feito, porque será muito bacana isso. Depende muito da perspectiva e do processo que será feito. E no fundo ainda tem esse debate ainda não é nem da apropriação, do processo da luta mesmo, né, que Marielle representa, e com certeza vai dar muito pano para manga. Não sei se respondi, mas é um debate que eu acho muito complexo e a gente pode, inclusive, pensar em outros momentos para poder ir aprofundando. Não se encerra aqui essa questão inclusive está aí
na ordem do dia, né? Bacana. É isso? Você quer falar mais alguma coisa? Então, Carles, agradeço a presença de todos, que a paciência de nos ouvir esse galês. E agradeço, sobretudo, o Carles por nos ter convidado para participar dessa roda de conversa aqui do África 50. Eu agradeço muito a presença de Cida, Marquinho e a presença de todos também. Chegamos ao fim da mostra. Virão outros aí, de outras pessoas também, de outros diretores e diretoras. Bom, acho que talvez possa haver um gesto também, né, das pessoas abrirem mão um pouco também, de serem sempre as mesmas que estão segurando as câmeras, os microfones, as canetas, de abrir essa roda, né, de compartilhar, de produzir em vez de dirigir, né? Produz, né? Chama uma diretora negra, por exemplo. As grandes produtoras, elas trabalham com 3, 4, 5, 6 projetos por ano. As grandes produtoras trabalham com 3, 4, 5, 6 projetos por ano. Né? Você percebe, né, a desigualdade, porque você tem um grupo muito pequeno que concentra grande parte do recurso. Sabe, e um tantão de gente com recurso muito menor. Então, assim, enfim, essa coisa do mercado é um negócio muito delicado. É muito delicado, não, é muito louco, muito complicado, e a gente tem que enfrentar de alguma forma, assim, porque tá doido. Acho que é só isso que a gente pode falar rápido hoje. Valeu, gente. É isso. Obrigado. Gostou? Foi bacana? Gostei demais. Um abraço. Cumpriu o objetivo? Mas é, cumpriu mesmo.